Como Clarice Lispector disse uma vez, eu tenho medos bobos e coragens absurdas. E você? Oi, minha gente, que saudade de vocês! Eu sou Juliana Leverhagen e você está no Grandes Pormenores. Quanto tempo, né, que eu não posto aqui um vídeo indicando filmes e falando sobre alguma coisa. Para você que ainda não é inscrito, se você gostar do conteúdo que eu tô trazendo aqui no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe, mas eu tenho certeza de que você vai gostar. E, ao mesmo tempo, eu vou indicar aí filmes, séries, livros, música, o que for, né? Bom, o tema de hoje, né, como eu já tinha prometido para vocês, é coragem. Você é uma pessoa corajosa? Você tem coragem de fazer as suas coisas? Você tem coragem de ultrapassar ali algum medo que te paralisa? Você tem coragem de aprender algo novo? De sair da sua zona de conforto, coragem para poder lidar com as situações da vida, sejam perdas, decepções, tristezas, desilusões, coragem para a gente ter força para viver. A coragem nos mantém de pé, a coragem de falar, a coragem de ser verdadeiro, porque precisa ter coragem para ser verdadeiro hoje em dia, não é não? Não deveria ser assim, mas, né, pessoas verdadeiras são pessoas corajosas, que não têm medo de falar aquilo que precisa ser dito, claro, com gentileza, sempre falar com gentileza, né, gente? Nunca, né, falar, não, né, porque aí também não é legal, não é bacana. Gentileza gera gentileza sempre, tá? Empatia e gentileza sempre. Coragem é a capacidade de enfrentar o medo, a dor, o perigo ou a incerteza com determinação e força interior. A coragem nos ajuda a crescer, a superar obstáculos, a conquistar sonhos. Coragem não é a ausência de medo, mas é a capacidade da gente agir apesar dele. Aquela frase, vai, e se tiver medo, vai com medo mesmo. O medo que te paralisa, o medo que faz você ter uma vida em que você está desgostoso, que você não está feliz, que você sente vontade de mudar e você sabe que a partir do momento que você começar a agir e mudar e enfrentar esse medo ou esses medos, a sua vida vai mudar para melhor e você também vai se sentir melhor, mais feliz, não vai prejudicar ninguém e vai ser melhor para a sua vida. Você tem que ter coragem, você tem que achar essa força, porque todos nós temos essa força. Nós temos medos e nós temos coragem. Então nós temos que colocar a coragem para trabalhar, né, gente? Vamos colocar a coragem para trabalhar, vamos ter coragem, olha lá. Coragem, coragem. Se o que você quer é aquilo que pensa e que faz. Coragem, eu sei que você pode mais. Raulzito, Raul Seixas, essa música é maravilhosa. Existem vários tipos, né, de coragem. Muita gente tem medo de falar em público, muita gente tem medo de emitir uma opinião, medo de fazer uma transição de carreira. Existem 4 tipos de coragem: a coragem física, a coragem emocional, a coragem intelectual e a coragem moral. A coragem física é como assim, salvar alguém, superar algum medo de altura, por exemplo. Isso é uma coragem física. A coragem moral é quando você tem coragem de defender aquilo que é certo, mesmo que isso não seja muito agradável para a sociedade e não seja muito popular, mas você sabe que aquilo é certo. Então você tem coragem
para defender aquilo. Isso é uma coragem moral. A coragem emocional é a capacidade que a gente tem de lidar com perdas, rejeições, fracassos, sem a gente desistir da vida, né? Porque é muito difícil mesmo ter uma coragem emocional, é muito difícil. Eu ouso dizer que eu acho que, na minha opinião, eu acho que é uma das 4 coragens, eu acho que é a mais difícil para mim, né? Ter coragem para enfrentar perdas, enfrentar rejeições, enfrentar desilusões, decepções, sem parar com a minha vida, sem parar de viver, né? Sem desistir da vida e sem pensar que todas as pessoas e tudo vai acontecer novamente, né? Ter coragem de enfrentar isso tudo, essa coragem emocional e ao mesmo tempo esperança de saber que nem todo mundo é igual, nem todo mundo vai te decepcionar, nem toda perda também é uma perda, às vezes é um livramento, e que tudo passa. E a coragem, né? Por fim, a coragem intelectual, que é a coragem de aprender novas ideias, de aprender novas coisas, de questionar as coisas, né? A coragem de questionar. Não, peraí, não, acho que isso não é certo. Vamos conversar sobre isso? Porque muita gente tem medo de falar, né? Tem medo de emitir a sua opinião, tem medo de falar as coisas. Isso é medo. E a gente tem que ter coragem, como eu disse no início, com gentileza, com delicadeza, com empatia. Mas a gente tem que ter coragem para colocar para fora, né, aquilo que está incomodando. Então, coragem de ser verdadeiro, coragem de ser bom no mundo em que tem tanta gente ruim, né? Se alguém foi mal com você, se alguém te machucou, você ter coragem de não fazer igual, nem para pessoa, nem para outras pessoas, você se manter ali íntegra, sabendo dos seus valores, sabendo da sua autenticidade, sabendo da sua essência, que as atitudes das outras pessoas não façam com que a gente mude o que a gente tem aqui dentro. É muito bonito quando a gente vê uma pessoa que sai da zona de conforto e resolve ter coragem para poder fazer o que tem que ser feito, né? Às vezes a gente fica com medo, por exemplo, eu passei aí, né, por essa situação que vocês sabem, né, com meu filho que fez a cirurgia segunda-feira de emergência, e eu tive muito medo, muito medo. E ele também. Mas assim, tinha que ser feito. E a gente teve que tirar a coragem aqui de dentro, não sei da onde, mas a gente teve que ter coragem, porque tinha que ser feito. Então tem momentos na vida que tem que ter coragem, porque tem coisas que precisam ser feitas. E essas coisas têm que ser feitas por nós. Não adianta a gente delegar para outras pessoas. É a gente que tem que enfrentar. São coisas nossas, né? Então a gente tem que ter coragem. Nossa, gente, muita coragem para muita gente, né? Eu desejo coragem mais para vocês e eu desejo coragem mais para mim. Coragem é uma virtude tão bonita, né? Coragem. Olha como é que é bonito de falar também. Coragem. Tem uma força nessa palavra, não tem? Eu sinto uma força nessa palavra. Coragem. Agora você fala medo, ó, medo. Olha como é que trava. Não dá uma travada? Medo. Dá um negócio, parece que é um negócio que diminui a gente, né? Coragem parece que abre, ó, expande, coragem. E como eu tenho tido coragem ultimamente, nos últimos anos, olha, eu vou falar pra vocês, a vida tá que tá. Como que a gente pode desenvolver a nossa coragem, né? Primeiro a gente tem que reconhecer os nossos medos. Claro, a gente tem que saber do que a gente tem medo. E entender que os medos fazem parte também do nosso crescimento. A gente não pode fingir que o medo não existe. Ele tá lá, a gente reconhece eles e entende que eles fazem parte do nosso crescimento. E daí a gente começa com pequenas ações que desafiam o nosso conforto, né? A nossa zoninha ali de conforto. Busca ajuda também em amigos, familiares, mentores.
aprende com os erros. Isso é muito importante, a gente aprender com os erros e não desistir, né, diante das dificuldades, porque muitas são as dificuldades, gente, muitas. Não desista. E a gente desenvolve também a coragem quando a gente começa a cultivar pensamentos mais positivos e acredita muito na nossa força interior. Ô, gente, porque a gente tem uma força interior que eu vou falar pra vocês. Bora acreditar nessa força interior, gente? Hein? Bora acreditar. Mas o que é isso? O que é isso? O que é? Não, parou. Força interior já. A coragem é muito importante porque ela ajuda a gente a alcançar os nossos sonhos e objetivos. Porque se a gente não tiver coragem, a gente não sai do lugar, né? Como que a gente vai conseguir conquistar, né, os nossos objetivos, os nossos sonhos, se a gente fica paralisado? Porque a gente não tem coragem. Bora lá, gente. Bora lá. Ela fortalece a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Olha que coisa mais maravilhosa. E a coragem promove mudanças positivas na sociedade e no mundo, principalmente no seu mundinho interior, no nosso. Todos temos coragem dentro de nós, nós só precisamos de praticá-la, né? Ajam com coragem nas suas vidas. Vai dar medo às vezes, mas vão com medo mesmo. É normal, né? Como eu falei, todos nós sentimos medo, mas a gente vai e faz as coisas com medo mesmo. Então vai fazer o quê? Não é? Então vamos começar a praticar a nossa coragem. Medo aqui não. Fala, medo aqui não. Vamos lá? Medo aqui não. Pessoas que eu conheço, que eu vejo enfrentando dificuldades e ultrapassando essas dificuldades com coragem, isso é muito inspirador. Isso inspira pessoas ao nosso redor, né? Isso me inspira quando eu vejo pessoas que eu conheço que estão ali com medo de algo, né? Qualquer tipo de medo ali, mas ela vai lá e vence esse medo e com coragem ela chega até o seu objetivo ou ela enfrenta aquela dificuldade. Isso é lindo, isso é inspirador demais. Coragem para todos vocês, coragem para mim, coragem para todos nós, gente. O tempo inteiro, coragem. Bom, e vamos para as indicações, né? Senão eu não paro de falar aqui sobre coragem, porque esse tema é um tema muito maravilhoso e tem muita história para falar sobre esse tema. Então vamos para as indicações de alguns filmes que eu selecionei aqui, tá bom? Eu vou começar pela cereja do bolo dos filmes que eu selecionei. A Maratona de Brittany. Não sei se vocês já ouviram falar desse filme. É uma história real e é um filme inspirador e maravilhoso. Conta a história de Brittany, que leva uma vida sedentária, sem motivação nenhuma, tem um emprego que não traz nenhum tipo de vontade dela de continuar trabalhando ali, mas ela precisa. Ela tem uma certa depressão, a vida dela não acontece nada, ela tá uns quilos bem acima do peso e isso tá fazendo com que ela fique mais deprimida e com a autoestima baixinha. Ela leva uma vida assim, sem grandes propósitos, ela não consegue encontrar propósito na vida dela. E ela chega em casa, ela não gosta do que ela vê no espelho, ela tá infeliz, ela tá triste, ela não tem confiança em si mesma, sedentária, ela tem consciência, mas ela não consegue sair do lugar. Até que ela começa a reparar numa vizinha dela, que corre todos os dias, que tem hábitos esportivos, ela é uma corredora, e todo dia de manhã ela corre. E aí ela começa a pensar, vou começar a correr também. Só que como ela tá uns quilos a mais, ela tá sedentária há muitos anos, ela não tem roupas adequadas para correr, ela não tem nada. Simplesmente ela viu a vizinha, ela se inspirou na vizinha e ela começou a querer correr também. E é muito interessante que ela começa a correr
só no quarteirão dela, assim, na calçada do quarteirão onde ela mora. Tipo, de uma ponta a outra. Muito pouquinho, aí ela já fica sem fôlego. E assim, a cada dia ela vai correndo um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Ela persiste, continua e o objetivo dela é fazer a maratona de Nova York e correr 42 quilômetros. E aí, eu não vou falar o restante. É um filme sensacional que fala sobre superação. É uma história real, é uma história inspiradora e mostra que todo mundo é capaz de mudar a sua vida, os seus hábitos, mudar para melhor. Basta ter muita força de vontade e muita coragem. E é maravilhoso esse filme, gente. Vejam, assistam e depois, por favor, comentem para mim aqui, que eu quero saber. Aliás, gente, já vão se inscrevendo aí se vocês já chegaram até aqui no vídeo, que eu esqueci de lembrar. Vamos lá para o segundo filme. Gente, O Rei Leão, né? Como não falar desse desenho maravilhoso que fala sobre perdas, sobre o luto, né? E a coragem do leão, né, do Simba, de pegar o trono de volta, apesar ali do luto pelo pai, de tudo que estava acontecendo ali. Ele tem coragem, com a ajuda dos amigos que ele fez, ele teve coragem de voltar e de reivindicar ali o lugar dele, que era dele. Então, ele lutou ali com ele mesmo, né? E teve força e coragem para voltar e fazer o que era certo. Esse filme, quando começou assim, esse desenho é um clássico, é maravilhoso. Eu já comecei a chorar logo na introdução do filme. Vejam, eu acho que todo mundo já viu, né? Mas não é o live action, não. É o desenho mesmo, o originalzaço lá, antigaço e o primeiro, tá? Muito, muito maravilhoso, muito maravilhoso. O terceiro filme aqui que eu vou indicar pra vocês é Estrelas Além do Tempo. História real também. Porque eu tô falando de coragem, então eu selecionei alguns filmes que falam de histórias reais também e inspiradoras de pessoas corajosas. No auge da corrida espacial travada entre os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria, uma equipe de cientistas da NASA formada exclusivamente por mulheres afro-americanas provou ser o elemento crucial que faltava, liderando uma das maiores operações tecnológicas da história. E olha que filmaço, porque elas enfrentaram não só, né, o preconceito racial, porque foi na época em que existia ali a segregação, né, que tinha os bebedouros para negros, que era escrito, né, para pessoas de cor, e o bebedouro para os brancos, né. Além de enfrentar todo essa parte da história, enfrentaram também o preconceito, né, por elas serem mulheres, né, a misoginia, a questão do racismo, da cor, e elas simplesmente calaram a boca de todo mundo e tiveram coragem, enfrentaram assim dificuldades assim gigantescas, vocês não têm noção, perdi teu fôlego, gigantescas. Vocês têm que assistir esse filme, gente. Estrelas Além do Tempo. Depois vocês me falem, por favor. Próximo filme, Até o Último Homem. Esse filme é maravilhoso. O filme é dirigido por Mel Gibson. Olha, esse filme me emocionou demais. Também é uma história real que conta a história de um médico, né, novinho, um médico novinho que foi escalado lá para ir para a Segunda Guerra Mundial como médico, né, servir lá o exército como médico. Só que tinha um porém. Ele, moralmente, a essência dele, ele não pegava em armas. Ele deixou claro que ele não ia pegar em armas. Em nenhuma arma. E ele salvou até o último homem do pelotão dele lá.
Ele salvou até o último homem sem tocar em nenhuma arma. A coisa mais linda, ele salvou 75 homens, sem dar um tiro, sem matar ninguém, sem jogar uma granada. Segunda Guerra Mundial, gente. Isso é uma história real, isso é maravilhoso. Vocês têm que ver esse filme maravilhoso, a coragem desse homem. E a coragem não só de ir lá salvar os outros homens sem usar arma nenhuma, mas a coragem de se manter ali na sua essência, no que ele achava certo, correto. Eu não coloco mão em arma e eu não vou colocar. E coragem para se manter firme ali naquela decisão, no que ele era, na sua essência. A gente tem que ser corajoso para também ser autêntico. Quem é corajoso é autêntico. A gente tem que ter coragem de ser quem a gente é num mundo onde pessoas, né, a maioria das pessoas querem que a gente seja do jeito delas. É um ato de coragem gigantesco a gente ser quem a gente é e sustentar isso. Se as pessoas não gostarem, sabe, a gente tem que ter coragem de ser quem a gente é. Que coisa linda, gente. Coragem de ser quem a gente é. Hoje em dia eu ando com tanta coragem de ser quem eu sou. Próximo filme, Extraordinário. É um filme de ficção no filme, mas com certeza existem pessoas passando por essa situação, né? Conta a história de um menino que nasceu com uma deformidade facial e ele passou por 24 ou 27 cirurgias plásticas e mesmo assim não ficou ainda perfeito. E ele vai, pela primeira vez, aos 10 anos de idade, frequentar a escola. E lá dentro ele tem a coragem de encarar as pessoas. E as pessoas, os alunos, os amigos dele, que ele vai fazendo amizade, vão percebendo como que ele é uma pessoa maravilhosa. Como que ele é uma pessoa extraordinária. O apoio da família, a coragem dessa família também. É um filme inspirador. Filmes que falam sobre coragem são inspiradores, né? Então vejam, depois me falem. Próximo filme sobre coragem, sobre superação, sobre enfrentar seus medos é 12 anos de escravidão. Gente, história real também, que conta a história de Solomon, que é um negro livre, né? Isso se passa em 1841 e ele é um negro livre no estado onde ele mora, né, nos Estados Unidos. E nessa época, alguns estados ainda existia escravidão, mas no estado em que ele morava, não. Então ele já era livre. E um dia ele recebe uma proposta de trabalho para ir em outra cidade. E lá eles colocam uma droga na bebida dele e ele desmaia e eles sequestram ele e acorrentam ele e ele é vendido como escravo para outro estado, lá dentro dos Estados Unidos. E ele tenta de tudo provar que ele é livre o tempo inteiro, que ele é livre. E não consegue. Então se passam 12 anos, ele na escravidão já sendo um homem livre. E ele já tinha família, esposa, filhos. É a coisa mais linda esse filme. É a coisa mais linda, é claro que eu não vou contar o final. Mas vejam, nossa, que filme maravilhoso. Vocês têm que ver, tá? 12 anos de escravidão. História real, lembrem-se disso. Isso é importante. A Vida é Bela, gente. Que filme maravilhoso sobre coragem, né? Um pai que tenta proteger o seu filho usando a imaginação ali para que o filho não veja e não sinta ali os horrores da Segunda Guerra Mundial ali nos campos de concentração. Esse filme é belíssimo, com Roberto Benigni e Principesca. Vocês já devem ter visto esse filme, né? Mas deve ter gente que não viu, é como eu sempre falo. Sempre tem alguém que não viu, então vejam, porque é muito maravilhoso. E o último é O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo. Curta de animação maravilhoso, que levou o Oscar, se eu não me engano, em 2022, 2023, eu não tô lembrando. Mas maravilhoso, gente, esse filme, que é isso? Tem um livro, e o livro é maravilhoso também, muito fiel, o filme é muito fiel às ilustrações do livro.
fantástico que fala sobre coragem, né? Coragem de pedir ajuda, coragem quando a gente está precisando de ajuda e a gente ter coragem, né? Tanto que no filme tem uma parte que é perguntada assim, qual foi a coisa mais corajosa que você já fez na vida? Aí o outro responde, pedir ajuda. E é um filme lindo que fala sobre amizade, fala sobre bondade, solidariedade, sobre esperança e coragem. Vocês têm que ver, gente. É uma coisa mais linda desse mundo. Se vocês não conseguirem achar, provavelmente aqui no YouTube tem, tá? Maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês vejam e, por favor, gente, quando vocês virem, falem pra mim, eu quero saber muito, muito mesmo o que vocês acharam desses filmes. Lá vai eu, né? Eu sou muito corajosa de fazer umas coisas aí que só eu mesmo. Mas o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Ô Guimarães Rosa, lindo, lindo demais. Então, coragem para vocês, que vocês estejam bem, se hidratem. Um beijo e obrigada por ficarem até aqui.